Criança difícil não existe. E eu sei que nesse exato momento na sua mente deve estar passando o seguinte questionamento. Mas é porque ela não conhece a minha criança, não conhece o meu filho. Neste vídeo eu vou te mostrar como que não é fácil e nunca será fácil criar filhos. Mas pode ser muito mais simples e muito menos complexo do que parece. E a sua criança pode se tornar a criança mais fácil de se criar e de se conviver. Clareza. Muitas vezes eu vejo que a falta de clareza no momento de educar os nossos filhos é que nos deixa em uma situação de extrema vulnerabilidade. E a vulnerabilidade nos tira o pensamento, não faz com que a gente não consiga pensar direito nem enxergar aquilo que está acontecendo. Foi um desses momentos de vulnerabilidade na minha maternidade que eu criei um método ASA que me tirou desse lugar de não sei o que fazer, o que está acontecendo com meu filho, para onde que eu vou, isso não está dando certo, o que é que eu faço? Porque realmente a vulnerabilidade é algo que te paralisa, que te para, que te impede de pensar, te impede de enxergar, te impede de analisar aquele comportamento sobre vários viés, mesmo que às vezes você saiba muitas coisas, assim como eu sabia, mas você, na sua vulnerabilidade, você não consegue mais encaixar as peças, você não consegue mais colocar em prática tudo o que você sabe. E o método ASA vem para isso, para te facilitar, para te dar ferramentas que realmente funcionam, que realmente tornam a sua criança uma criança fácil de se lidar, uma criança que você tem o prazer de conviver, uma criança que você consegue fazer a leitura correta dela e colocar ela nos caminhos que vão dar a ela liberdade, autonomia, que vão dar a ela clareza, que vão fazer com que ela cresça saudável. Não só eu, mas muitas pessoas já testaram o método ASA e encontraram ali um lugar de conhecimento, um lugar de resolução de problemas, um lugar aonde você encontrou a sua real maternidade. Vamos ver, por exemplo, o depoimento da Camila, como que ela, através do método ASA, dentro do meu programa Colorindo Filhos, ela conseguiu mudar a sua vida, mudar a história da sua vida, mudar o seu relacionamento com a maternidade. Confiram só. Boa noite, meninas, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou mãe do João Ricardo, um menininho que tem 2 anos e 3 meses. Ele era um bebê que me deu muito trabalho no início. Eu achava que eu tinha conseguido me preparar, que eu conseguia estudar, que eu conseguia saber o que eu ia estar fazendo. E, na verdade, quando eu me vi com aquele bebezinho que não parava de chorar, já teve noites de levantar da cama 12 vezes para ver o que estava acontecendo, que ele não parava de chorar. Eu achava que eu estava conseguindo fazer uma rotina adequada com meu filho e não estava. A Francis conseguiu me abrir os olhos, ela conseguiu me apontar aonde eu estava errando e conseguiu me ensinar a fazer a coisa certa. Antes disso, eu já tinha feito outros cursos de sonos. Eu seguia um pediatra famoso no Instagram, mas se eu não conhecesse ela, talvez eu nunca saberia. E depois com 6 meses até hoje, João Ricardo é uma criança que dorme sozinho, ele dorme a noite inteira, ele dorme às 7 horas da noite e normalmente ele acorda entre 6h30 e 7 horas da manhã. A Francis veio para mudar a minha vida, a Francis ajudou a salvar meu casamento, ajudou a salvar a minha saúde mental, que eu estava à beira de um colapso. A minha vida mudou muito graças a Francis, graças ao Colorindo Filhos. A Francis foi um anjo na minha vida, ela assim resgatou mesmo a maternidade dentro do meu coração. Ela facilitou a minha vida e me ensinou a ser uma boa mãe. É isso que eu tenho para falar. E façam o curso, vocês não vão se arrepender. Vai ser o dinheiro mais bem investido que vocês vão ter. E fora que vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa que é ela. Qualquer coisa, se vocês precisarem, meu Instagram está disponível. Eu sempre converso com todas as mães que me procuram também. Se quiserem saber mais profundo do que eu passei, de como foi minha maternidade. E eu tô aqui para o que vocês precisarem e tenho certeza que a Fran também. Um beijo.
Camila é uma aluna muito querida e nós já estamos juntas aí há quase 3 anos. E é muito legal ver como a família dela tem se modificado. E é muito bacana ver como que o método ASA tem trago a ela uma clareza do que fazer, como ela evoluiu como mãe, como ela tem mais segurança no maternar dela, da onde ela deve ir, mesmo quando as dúvidas aparecem, mesmo quando ela não sabe o que fazer, ainda assim, ela tem uma trajetória, ela tem um caminho, ela sabe, ela se tornou uma mãe muito mais assertiva na sua maternidade, ela sabe lidar melhor com os comportamentos desafiadores, e isso porque ela tem clareza no que ela sabe. Não foi só, o método ASA não foi só um monte de conteúdo jogado no colo dela, assim como que ela falou que ela já tinha feito outros cursos, mas não conseguiu. Porque muitas vezes nós abarrotamos a nossa cabeça de conhecimento, sabemos muito, mas a gente não sabe o que fazer com tudo aquilo. Quando os problemas surgem, a gente fala, gente, mas aonde que eu tô errando? O que que eu tô fazendo de errado? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. No meu primeiro filho, eu estudei muito, sabia muito, mas como eu sempre digo, o caos sempre chega, porque os nossos filhos estão mudando a todo momento, as suas demandas mudam a todo momento. E eu lembro assim de ficar muito perdida, era muita coisa. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de saber as coisas, mas mesmo assim eu ficava completamente perdida, né? Eu não sabia por que não estava dando certo, por que meu filho não faz isso, por que meu filho não faz aquilo. Aonde que eu estou errando? E eu fazia tudo certo, conforme os protocolos, conforme os cursos. E às vezes a coisa desgringolada, né? Eu lembro uma história muito interessante do meu filho, quando ele tinha aí por volta dos seus 1 ano e 10 meses, mais ou menos. E o meu filho já dormia a noite toda. O meu filho, na verdade, ele dorme bem a noite toda, se comportava bem, tinha comportamento bom. Desde muito bebezinho, desde 3 meses, ele já dormia 12 horas à noite. E aí, de repente, do nada, sempre é do nada, né? Do nada, ele começou, a gente colocava ele no berço todas as noites. E todas as noites, na verdade, desde 8 semanas de vida. Então, com 8 semanas de vida, a gente começou a colocar o José, o meu filho mais velho, no berço, acordado pra dormir, né? Então, tinha o ritual do banho, dava de mamar pra ele. Ele mamava, eu conversava com ele e tudo, eu deixava ele ali no bercinho, quietinho, ali por volta das 8 horas, que era o horário que ele dormia, e a gente saía do quarto, e aí ele ficava tranquilo e tal, e ele dormia sozinho, isso desde 8 semanas de vida. E aí, nessa idade, com 1 ano e pouco, a gente começou a colocar ele lá no berço, e ele começou a ficar em pé e não dormia. Ele ficava em pé. E era um comportamento muito estranho, né? Muito desafiador. E o pior de tudo, começou a atrapalhar a vida dele, porque ele começou a não dormir. Eu lembro que a gente ficava um pouco aflito com isso, né? Ele às vezes chamava a gente, às vezes não chamava. Quando chamava, a gente ia lá e acalmava ele. E aí a gente saía de novo do quarto, mas ele simplesmente não dormia. Ele ficava em pé. E aí teve um dia, assim, acho que depois de 1 semana disso acontecendo, nós resolvemos deixar ele lá. A gente falou, não, às vezes é o momento dele, tá passando por algum salto, enfim, aquela confusão que a gente tem, né? Meu Deus, o que tá acontecendo com o meu filho? E aí a gente deixou lá e ele ficou até 10 horas da noite em pé. E o mais engraçado é que ele tava com sono, ele realmente tava com sono. Por quê? Ele chegava de dormir assim, encostadinho no berço, sabe? Ele encostava a cabeça, ele ia a cabeça ia perdendo. Aí ele acordava de novo e caía. E aí ele ficou. E aí quando deu 10 horas, a gente falou, não, tá demais, né? Tá muito tempo já. Tá muito tempo ele acordado, não tá legal essa situação. E aí a gente começou, a gente interviu, e aí nós começamos a ficar muito preocupados, e a gente ficou muito angustiado, eu e meu esposo, o que tá acontecendo? E aí a gente, a gente começou a olhar para os lados e a gente não sabia o que fazia. E, será que o nosso filho tá mudando? Será que ele não quer mais dormir? Sabe, aquelas dúvidas que vem. Será que o meu filho tá regredindo, né? Aquelas coisas, de regressão. E aí, a gente, enfim, a gente depois passou e nós acabamos descobrindo o que aconteceu de fato com o nosso filho. E aí foi como tirar com a mão. Mas essa experiência, quando a gente descobriu, a gente, óbvio, consertou o que estava de errado, e óbvio.
Mas essa experiência fez com que eu me deparasse com isso. Meu Deus, eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei o que fazer com ele. Porque na hora que o nosso filho sai dali da régua, da métrica, sabe? Sai daquela coisinha que todo mundo fala, ah, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não responde a tudo aquilo, a gente fica muito perdida, a gente fica muito desesperada. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a escrever o método ASA. Eu falei assim, não, eu preciso catalogar. E aí, eu passei mais de 6 meses catalogando as coisas, então eu escrevi tudo. Eu já tinha o hábito de escrever tudo do meu filho, acompanhar a vida dele muito profundamente. Mas dessa vez, eu queria uma coisa que fosse realmente muito firme, muito convicta, né? Muito certeira naquilo que a gente deveria buscar, aonde a gente deveria buscar. E aí, eu comecei a catalogar, e foi ficando um argamaço, assim, de massa, de muitas coisas. E aí eu falei assim, não, calma, eu tenho que achar um padrão de comportamento, eu tenho que achar um padrão de como essas coisas se organizam. E foi aí que surgiu o método ASA. Foi aí que o método ASA, que eu falei, não, olha só, existe um ponto em comum entre vários desses aspectos. E eu comecei a separar. Ah, isso aqui tem a ver com isso aqui tem a ver com isso. E aí eu cheguei em 4 grandes pilares que movem a vida dos nossos filhos. E quando nós olhamos para esses 4 grandes pilares da vida deles, a gente encontra 90% das nossas dificuldades, dos nossos desafios com os nossos filhos. Seja na questão da alimentação, seja na questão do sono, seja na questão do comportamento, birra, briga com irmãos, enfim, seja na questão do desenvolvimento psicomotor, tudo tá dentro desse pilar. Quando você reconhece esses 4 pilares e trabalha neles, ou você trabalha com o seu filho naquele que você já identificou, a vida do seu filho muda. Por quê? Porque a vida deles é entrelaçada a esses 4 fatores. Então ficou muito mais simples, ficou muito mais dinâmico. E aí eu comecei a ver que isso podia ser replicável. E aí eu comecei a passar para as minhas mães. Nessa época eu já cuidava de mães. E muitas vezes nós fomos crescendo juntas, né? Acompanhando juntas. Eu tenho um caso muito legal, muito interessante de uma mãezinha que ela... a gente cresceu como mãe juntas, porque o José tinha uns 6 meses e a bebê dela uns 3. E eu comecei a acompanhar ela, eu comecei a mentorear ela. E eu lembro uma situação que a gente ajustava daqui, ajustava dali, não é isso, é aquilo, muito parecido com essa situação do José. E eu já tinha passado por essa situação do José. E aí eu falei assim, numa conversa, né, assim, de amigas mesmo, que a gente se tornou amigas, pum, acendeu a luz, né, era aquilo que tava faltando, era uma conversa, era um ponto, sabe, ela era uma bebê, eu lembro que ela tinha, sei lá, acho que 9 meses, ela era muito pequena. E ela era uma bebê, e nem mesmo a gente acreditava nisso, sabe? Nem mesmo a gente acreditava que aquele problema que ela estava tendo, no caso dela era um problema também de sono, né? Mas podia ser de outros. E aí a gente, só de uma conversa, só de conversar, só de mudar uma coisa, tudo se transformou, tudo voltou. A Camila também, que vocês viram no depoimento, também tem uma vivência com ela muito bacana, muito legal mesmo, onde ela... era uma situação de comportamento, né? Então ele tinha um determinado comportamento de muito bebê. E assim, bebê, assim, ele já tinha uns 2 anos. E quando nós fomos ver, era a televisão. E nem a televisão exposta, mas é aquela televisão que ficava ligada em casa e tudo mais. Então, o ASA veio pra isso, sabe? Eu lembro que no caso da Camila, da televisão, foi muito rápido, né? Porque eu já aplicava o ASA, ela já tinha o ASA, ela já era introduzida, né? Na metodologia e tudo. E aí a gente, calma, vamos ver os pilares, vamos ver aqui, vamos entrar no método, vamos colocar seu filho aqui. E em menos de, sei lá, meia hora conversando, a gente já, vamos dizer assim, desmascarou, a gente já encontrou aonde que estava a dificuldade. E rapidinho o filho dela, que estava tendo muitos problemas, ela estava tendo muitas dificuldades em várias áreas, a gente foi lá e
Parece mágica, mas não era, né? Então, é isso que o método ASA traz. Ele traz essa clareza, ele traz essa firmeza, ele faz com que você seja mais proativa, com que você olhe para aquela situação e fale, não, peraí, eu sei onde que é, né? Conforme você vai usando o método, você vai aplicando o método, você vai conhecendo o seu filho, você vai ficando expert no seu filho. Você vai sabendo como lidar com ele, você vai sabendo quais as situações ele fica difícil e quais as situações ele fica fácil. E aí você, óbvio, você tenta sempre colocá-lo, né, em ambientes onde vai favorecer. Quando não dá, você tem ferramentas para ajudá-lo a passar por aquilo de forma mais tranquila, de forma que ele não se torne essa criança difícil de novo. O maior desafio que nós temos hoje na maternidade é que nós não temos um problema de comportamento, nós temos um problema de relacionamento. Nós não estamos sabendo nos relacionarmos com os nossos filhos. Talvez porque nós não fomos expostos a um relacionamento com os nossos pais. Na nossa época não tinha tanto essa coisa de se relacionar. Também não tinha muitas demandas de relacionamento como tem hoje em dia. Talvez porque a gente tenha tido muita dificuldade de se relacionar com os nossos próprios pais. Ou então porque hoje em dia essa é uma matéria que tem sido muito mais aprofundada. Antigamente as pessoas não pensavam muito em se relacionar, pensavam mais em sobreviver. Hoje em dia a vida é muito mais fácil em relação aos nossos pais, né? A vida ficou muito mais fácil em todos os aspectos e aí nós podemos nos preocupar mais com o relacionamento e aí a gente tem olhado para isso, a gente tem visto isso e a gente acha que nós temos um problema de comportamento, mas na verdade nós temos um problema de relacionamento. Nós precisamos começar a alinhar o coração dos nossos filhos com os nossos corações. A gente precisa começar a entender. E como nós somos os adultos, às vezes é muito mais fácil para a gente investigar. Os nossos filhos ainda estão crescendo, os nossos filhos ainda são imaturos emocionalmente. Nós temos uma bagagem cerebral, nós temos uma bagagem moral, uma bagagem ética muito maior do que os nossos filhos para a tomada de decisões, para entender os universos. E é por isso que é o nosso papel como pai e mãe, nós levarmos a essa criança a esse lugar, a esse relacionamento, aonde a gente vai ensinar sobre valores, aonde a gente vai ensinar as noções do que é certo, do que é errado, aonde a gente vai colocar os nossos filhos aonde eles devem estar. A gente vai dar asas aos nossos filhos. E a asa que nós temos que dar para os nossos filhos não é a mesma asa do vizinho, não é a mesma asa do seu sobrinho, não é a mesma asa do amiguinho da escola. Cada criança é única, cada ser humano é único. E aí a gente precisa saber como construir essa asa, como dar essa asa para os nossos filhos, como fazer com que eles consigam ter o seu potencial como pessoa muito bem visto, muito bem conduzido e muito bem construído. Nós precisamos ajudar as nossas crianças nisso. E é sobre isso que os 4 pilares do método ASA faz. O método ASA, ele é o quê? Ele é a junção de 4 palavras, que são os 4 pilares da criança, que é o primeiro A de alimentação, o S de sono, o segundo A de atividade e afeto e o último S de sabedoria. Então, os nossos filhos, para eles crescerem, para a gente conseguir entendê-los, para a gente conduzir eles, a gente precisa desses 4 pilares. Tudo que os nossos filhos passam de dificuldades de comportamento, de dificuldades fisiológicas, estão dentro desses 4 S's. Um desses fatores influencia mais do que o outro, com certeza, mas os 4 estão extremamente alinhados. Se um deles está faltando, o seu filho não consegue voar, ele não consegue romper, ele não consegue passar para a próxima etapa. Às vezes até ele passa, mas fica faltando aquilo. É como eu sempre digo, uma criança que ela não teve um sono bom nos 2 primeiros anos de vida dela,
aquele sono perdido, aquele sono não dormido que ela precisava, não é que a partir dos 2 anos a gente tem uma ideia lógica de que a criança, a partir dos 2 anos dorme, porque você vê isso muito acontecer. Tem algumas crianças que a partir dos 2 anos dormem a noite toda. Mas aí você vai olhar se a criança ela é extremamente birrenta, mal-humorada, ou tem problema na alimentação. Então, as dificuldades de comportamento, elas vão passando de um pilar a outro para poder desafogar. E aí uma criança que de 0 a 2 anos não dormiu direito, de 2 a 4 anos é uma criança que faz muito birra, de 4 a 6 anos é uma criança que começa de repente a desenvolver obesidade, de 6 a 9 anos é uma criança que tem problemas na escola, tem problemas cognitivos, tem problemas de aprendizado, de desenvolvimento psicomotor. Então, a gente precisa estar alerta, porque não é fase, sabe? Não vai passar. Então, o ASA é isso. Você pegar esses 3 lugares e você analisar. Você vai ter uma trajetória para fazer com o seu filho dentro disso. Você vai pegar... Eu costumo dizer que são caixinhas. Então, você vai abrir a caixa da alimentação e vai olhar essa alimentação. Vai olhar essa alimentação em quê? Em relação a todos os outros. Como que tá? Essa alimentação é uma alimentação que favorece a atividade? É uma alimentação que favorece o sono? Ou é uma alimentação que está prejudicando o sono? Nessa alimentação existe afeto? Nessa alimentação existe propósito? Qual que é a sabedoria que essa alimentação está trazendo para o seu filho? Da mesma forma, o sono. O sono, como o sono ele influencia na alimentação, como o sono ele influencia no comportamento. Então, quando a gente olha para cada um desses aspectos, eles se tornam pontos de referência muito fáceis da gente lidar. Quando a gente está com algum problema com os nossos filhos, vamos olhar. Aqui em casa acontece assim. Quando os nossos filhos estão com algum tipo de problema no comportamento, a gente começa a abrir essas caixinhas. Recentemente, por exemplo, nós identificamos uma coisa no nosso filho muito, muito mágica. Ele passou por um período em que ele ficou sem comer doce por conta de algumas situações que aconteceu. A gente retirou completamente o doce da alimentação dele e, de repente, ele se transformou em uma outra criança. E olha que ele já era uma criança calma, ele já era uma criança que dormia bem, mas a gente conseguiu ver nuances do comportamento, a gente conseguiu ver pequenas coisas, que a gente falou assim, nossa, mas por que o José tá mais calmo? Por que o José tá mais colaborativo? Por que o José tá menos agressivo quando ele está em situações de estresse? É porque é normal a gente estar em situações de estresse e ficarmos mais agressivos, principalmente a criança que não tem um controle total das suas emoções. E aí nós falamos, não, calma aí, então vamos mexer nisso. Mexemos em tudo e nada modificou. E aí a gente viu que era o doce. E nós conseguimos identificar como que um determinado tipo de alimento, um determinado tipo de doce, no caso do meu filho é o chocolate, ele muda completamente o comportamento. Alguma coisa, algum tipo de reação química faz no cérebro do meu filho, mas muda. E isso assim, você pode perguntar, tá, Fran, mas e aí? Seu filho nunca mais vai comer chocolate? Ele é uma criança? Não é isso, gente. Mas é que agora, a partir desse fato que a gente descobriu do nosso filho, o que a gente faz com isso? A gente se prepara, a gente já sabe, a gente capacita também o nosso filho. Então, a gente... recentemente teve o Dia das Crianças e aí teve chocolate, teve festinha, enfim, teve aquela coisa, comemoração de Dia das Crianças. E aí, o que nós fizemos? Nós não proibimos o nosso filho de comer chocolate, mas a gente, quando a reação chegou, filho, olha, você está assim, porque você come chocolate, o chocolate não faz bem pra você, mexe com a sua cabeça, mexe com alguns circuitos neurais, a gente não sabe de que forma, mas você fica mais assim. E essa sua atitude é por isso. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer tal atividade, hoje nós vamos te tirar desse lugar, hoje nós vamos fazer isso, ou seja, sabe, vai te dando ferramentas para como você lidar com o seu filho. Então, às vezes o meu filho tinha comportamentos que olhando para trás eram difíceis e a gente não entendia por que sempre era assim, a gente achava que era temperamento, não, é temperamento, e depois agora a gente está observando que na verdade é a influência de um alimento. Um alimento fez isso com ele, um alimento fez com que modificasse ele, e isso é muito dele, porque nós temos uma filha, e lógico, a partir do momento que a gente identificou nele, nós começamos a testar a nossa filha também, e aí nós testamos nela e ela não, ela fica assim,
não faz a menor diferença para ela. É como se ela tivesse comido uma maçã, né? É como se ela tivesse comido uma fruta. Não faz, mas para ele faz. Então, a nossa conduta com ele é diferente. Quando ele é exposto a isso, nós temos um outro tipo de comportamento. Não de restringir. Ah, não vou nunca mais dar chocolate pro meu filho porque ele fica um pouco alterado. Não, eu vou conduzi-lo. O que que eu faço com ele? O que que eu faço? Ele come, tantas horas depois ele começa a ficar assim. Então, a partir desse momento, a gente conduz ele nesse lugar. A gente dá a ele a noção. E mais, não é só protegê-lo, mas ensiná-lo também. A gente senta com ele e fala assim: filho, você está assim porque você comeu chocolate, o chocolate faz isso com você, ele faz isso com a sua cabeça, ele modifica isso em você. E não é por isso não é justificativa para que você faça. Ainda assim, esse comportamento seu está errado, ele não está correto. Eu não vou deixar você fazê-lo, mesmo sabendo que você está sob influência de algo químico, né? Que como se fosse uma coisa química que age na mente dele. Eu não posso deixar você se comportar assim. Então, sabe, isso, por incrível que pareça, facilita o relacionamento. Então, meu filho entende, sabe? Ele olha e fala assim: nossa, eu tô descontrolado. E aí eu venho e proponho: olha, o que que você vai fazer? Desculpa, o que que você vai fazer? Não, hoje você vai fazer isso, porque isso aqui acalma a sua mente. Você vai fazer isso, isso, isso. Você não vai se colocar em situações aonde vão te deixar mais estressado. Você não vai se colocar. Então, por exemplo, se você tá vendo que a sua irmã, você quer um brinquedo da sua irmã, tá vendo que você se retire daquele lugar. Eu vou pedir também, a gente vai tentar evitar, né, para você não fazer o errado. E se você vê que você tá perdendo a cabeça, você se controle. Caso contrário, você saberá das consequências, saberá que você vai ter que ser retirado daquele lugar, saberá que você não poderá fazer tal determinado. Então, a criança já fica consciente dela mesma. E a gente também já fica consciente, a gente sabe como agir, a gente age com calma. Não tem muita lógica, por exemplo, eu corrigir o meu filho, punir o meu filho severamente, sabendo que ele está sob a influência de algo químico, algo que mexe com o cérebro dele, que a gente já identificou. Só que eu também não posso deixar o meu filho fazer. Isso não é desculpa para que eu deixe ele fazer, mas isso também não é motivo para que eu o puna, porque eu sei que ele está descontrolado por algo que está externo a ele. Não é dele, sabe? Não é temperamento, não é porque ele é descontrolado, não é porque ele é briguento, porque ele é grosso, não. Porque aquilo modifica ele e deixa ele mais vulnerável naquela situação. Então, é óbvio, eu evito? Claro, evitamos. Nós já tínhamos essa política de doce na nossa casa. Mas a gente começa a trabalhar melhor, a gente começa a achar soluções, a melhorar a vida do nosso filho, a melhorar o relacionamento. E aí ele fica uma criança fácil. Ele é uma criança fácil, todo mundo adora ele, todo mundo gosta de ficar com ele, né? Todo mundo tem o prazer de ficar com ele. E isso me dá ferramentas também. Por exemplo, se eu preciso que alguém fique com meu filho num dia que ele comeu chocolate, eu já aviso: olha, o José, aconteceu isso com ele. Então, é esperado que aconteça isso. Se isso acontecer, sabe? Isso vai te dando ferramentas, você vai conhecendo o seu filho, você vai fazendo com que, sabe? Você vai construindo relacionamentos. Então, o método ASA, a primeira coisa, né, a primeira vantagem que o método ASA te traz é isso, sabe? É integrar a razão, sabe? Com a sua intuição, com aquilo que você vê, sabe? É integrar o que você conhece do seu filho, com o que você sente, com o que você pode fazer. Você vai trazendo aqueles conhecimentos para sua vida, sabe? Pro seu dia a dia. Você começa a observar melhor, você consegue, sabe? Você vai colocando todas as matemáticas, né, do ser humano ali. Você vai também usando isso para ensinar princípio, moral, ético, entendeu? Nós não podemos também focar, eu já vou logo dizendo, né? O método ASA não é um método focado só em comportamento. A gente não corrige o comportamento, a gente constrói um caráter. O nome da minha metodologia, do meu programa, ele é Colorindo Filhos, por quê? Porque eu acredito muito que os nossos filhos são como aqueles desenhos que vêm para pintar, né? Para as crianças pintarem. Elas não são coloridas, né? Então, os nossos filhos, eles não nascem uma folha em branca, mas eles também não nascem prontos. Então, eles nascem com aqueles traçados e a gente vai colorir. E se você colorir todo esse desenho de cinza,
ele vai apagar. Se você colorir com outras cores que não vão combinar, ele vai ficar pela metade do caminho. Então, é usar os lápis certos, sabe? É usar as cores certas para o seu filho, para aquele desenho, para aquele traçado, para que ele seja um potencial. Toda vida, por mais ordinária que ela seja, ela tem um propósito a ser cumprido e ela tem um propósito único e exclusivo aqui. Então cabe a nós fazermos isso. E o método ASA te traz isso, te traz essa amplitude, sabe? De observar. Eu não vou excluir nada, mas eu vou entender como aquilo influencia do meu filho, na nossa relação, sabe? Que tipo de temperamento o meu filho tem, que tipo de preferência sensorial ele tem, sabe? Como que é os comportamentos, quais são os sinais fisiológicos. Isso é muito incrível. Esses dias mesmo, a professora do meu filho, ela tava conversando comigo, né? E eu trouxe esse conhecimento do meu filho para ela, porque eu transformando o meu filho numa criança fácil de se lidar. E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O José, ele tem uma preferência sensorial auditiva. Então, não espere que o José vá aprender alguma coisa com você olhando nos seus olhos. Ele não vai aprender olhando pra frente. O José aprende ouvindo. E como ele tem uma preferência sensorial auditiva, ele provavelmente vai virar o rosto. Por quê? Porque ele está virando a melhor preferência. Então, o que parece que ele está desatento é o momento que ele mais está atento a você. E aí, passou, né? Guardou essa informação e tudo mais. E aí, colocou-se uma historinha para ouvir, né? Só ouvir, só o áudio para as crianças ouvirem. E o José ficou completamente fascinado. Ele ficou ali parado, enquanto as crianças se movimentavam, outras queriam olhar, outras acompanhavam no livro, enfim, tinha, né, várias dinâmicas. Mas ele ficou ali fascinado, né? Ele ficou parado, ouvindo aquilo, atraiu ele. E aí ela olhou e falou para mim, nossa, que incrível. E no final, o José sabia tudo. Tudo. Né? As crianças que gostam de ver, que a gente, né, que são geralmente crianças mais fáceis de lidar no colégio, porque nós somos, uma grande maioria, a gente usa muito material visual para lidar com as crianças, elas não sabiam contar, mas o José sabia tudo, precisa de ter ouvido, sabe? Então, isso vai ajudando, sabe? Isso vai dando ferramentas, isso vai capacitando os relacionamentos dos nossos filhos com os outros, com a gente mesmo. Então, por exemplo, hoje o meu filho José, como eu falei pra vocês, a preferência sensorial dele é auditiva, eu não espero muito que o José olhe pra mim, principalmente porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho preferência sensorial, visual, e o José é muito auditivo. Então, quando eu vou chamar a atenção do José, ele vira o rosto. E no começo, às vezes, eu ficava muito irritada com o José, porque ele virava o rosto, né? E aí, depois que eu fui entendendo a preferência, eu vi que, nossa, mas ele responde melhor às minhas ordens quando ele vira. Por quê? Porque ele coloca, né, a preferência sensorial dele em primeiro lugar, na frente, para ele receber. Então, isso é muito, muito mágico, né? E lá dentro do curso, vocês vão aprender sobre preferências sensoriais, como identificar a preferência sensorial do seu filho, o que fazer com ela, como ela te ajuda na questão da alimentação, na questão de sono, na questão do comportamento. E sabe, é isso, né? Essa razão, junto com a intuição, junto com o conhecimento, junto com o relacionamento, ela te levará para ter uma criança segura no relacionamento. A criança vai estar segura. O outro grande passo do que o Matt Dice era a construção de capacidades, né? Em construir capacidade com os nossos filhos. O quê? A capacidade de saber se alimentar bem, a capacidade de dormir bem, a capacidade de se comunicar bem, a capacidade de se desenvolver conforme a sua dinâmica, conforme quem você é. Então, o nosso papel como pai e mãe é isso, sabe? É de criar um caminho equilibrado. Um caminho igual a todo mundo? Não. Um caminho que o seu filho precisa. É óbvio que a gente vai usar muitas ferramentas, mas como eu uso essa ferramenta? Como eu uso cada um a ferramenta correta? Quais são os sinais que eu tenho, né? Uma questão muito grande, por exemplo, questão das birras. Então, a gente às vezes muito recebo isso, porque eu tenho um vídeo, né, viralizado no Instagram, onde a minha filha tá fazendo uma birra
e eu consigo acalmá-la com vários reflexos da calma. Ali tem embutido também várias preferências sensoriais, tem embutido várias técnicas, várias ferramentas, né, de comunicação, de contato. Então eu pego ela no colo, eu acalmo ela, né, eu levo ela para um lugar externo, enfim, eu exponho ela a várias situações onde vai acalmar o cérebro dela, e só depois eu venho corrigir, só depois eu venho ensinar. Até mesmo porque a gente não consegue ensinar uma pessoa que está se afogando a nadar. A gente não consegue. Imagina, uma pessoa está se afogando, você quer ensinar ela a nadar? Você não vai conseguir ensinar uma pessoa se afogando a nadar. Você primeiro tem que resgatar ela, tirar ela da água e daí ensinar ela. Então é mais ou menos assim que acontece. Só que nesse mesmo vídeo eu recebo vários questionamentos assim: mas quando eu vou tentar acalmar o meu filho e dar um abraço nele e fazer isso, o meu filho fica mais irritado, ele briga mais, ele chora mais, ele me bate, ele fica... E aí eu falo assim, gente, mas isso é porque cada criança, ela age de uma forma. O nosso papel não é pegar uma ferramenta e usar. O nosso papel é observar e estar ali disponível, construindo um caminho necessário. Eu lembro que o meu filho, José, eu nunca usei essa técnica com ele. Eu nunca usei. Porque quando ele fazia birra, a primeira coisa, quando ele ficava irritado, um descontrole emocional, ele queria sair de perto, ele queria ir pra longe, ele ficava longe. Então eu respeitava, eu não deixava que o meu acesso fosse limitado. Isso eu acho de uma infantilidade muito grande. Eu não impedi o meu filho a ter acesso, eu não me escondia no banheiro, no quarto, não, nada disso. Eu não me escondia em lugar nenhum. Fala, filho, eu estou aqui, quando você quiser, você venha. E é muito engraçado, tem até uma situação que a gente viveu, porque geralmente, né, as pessoas, os adultos não conseguem lidar muito bem com o choro. E aí meu filho tava chorando muito, tava com muita raiva, fazendo muita birra, e aí ele saiu pro quintal. E aí a minha mãe foi lá: o que foi? Para de chorar, o que eu posso fazer com você? E aí ele falou assim: deixa eu chorar, eu tô frustrado, me deixa. E foi muito legal, né? Ele já tinha, acho que uns 2 anos e meio. E a gente já tinha trabalhado essa questão emocional, né? Ele já sabia identificar esse tipo de emoção nele, né? E assim, a minha mãe veio de lá rindo, sabe? Porque ela, meu Deus, olha o tamanho desse menino. Então era muito importante isso. Eu falei, o José é assim, vocês acham que eu tô negligenciando? Muitas vezes a minha mãe achava que eu tava negligenciando o José, de deixar ele pra lá, principalmente assim nos lugares mais públicos, tipo casa dos meus pais, enfim, outros lugares. Mas eu falava, não, esse é o jeito do José se acalmar, ele se acalma. E ele ia lá, chorava, gritava, ele grita muito, né? Lembra que eu falei, ele é auditivo, então ele grita, eu acho que ele escuta o grito dele, assim, e aquilo extravasa a emoção e sai, né, aquilo tudo. E aí isso acalma ele de uma certa forma. E aí ele volta, e quando ele volta, ele sempre volta pleno, lindo. Ou então, às vezes, ele também volta e pede um abraço, enfim. Existe de todas as formas, mas no geral o José eu nunca usei. Então o nosso papel é esse, né, de criar um caminho equilibrado, de entender os nossos filhos, de não querer usar as nossas verdades, as ferramentas que a gente lê para tudo, mas é de ter todas essas ferramentas e saber usá-las, sabe? Porque o que eu vejo é isso. Estão vendendo cursos, estão vendendo padrões, estão vendendo métodos. Não, esse é o meu método, né? E o meu método não, o meu método é te dar ferramentas, é te dar bagagem, é te dar um olhar claro, é clareza na hora de olhar. Nossa, eu vou olhar com clareza aqui, né? Meu filho tá com problema na alimentação, mas o meu filho precisa comer. É melhor o meu filho comer do que tomar remédio. Então como eu vou tratar isso? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou fazer uma reeducação alimentar? Como eu vou melhorar o paladar do meu filho? E são essas ferramentas que você vai encontrar dentro do curso, né? Dentro da metodologia ASA, dentro da nossa comunidade Colorindo Filhos, né? Lá você vai ter ferramentas, vai ter um método para te levar o seu filho a esse lugar, né? De transformar essa criança numa criança fácil. Você vai entender, não só dos seus filhos, tá? Já vou logo dizendo, você vai entender como não existe criança difícil. Hoje em dia, eu tenho os meus filhos e eu vejo muito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Eu reparo nas crianças, eu não reparo nos pais. Eu não fico fazendo juízo de valor sobre a forma como as pessoas educam seus
filhos, porque cada um educa o seu filho da maneira que quiser. Mas eu consigo ver hoje claramente, observando as crianças, que realmente não existe criança difícil. Existe uma criança que ainda não tem as suas necessidades entendidas, não tem um apoio, não tem um caminho para ensinar a ela o que é moral, o que é correto, né? O que é belo, o que é bom, o que é justo, né? O que é certo, o que é errado. Então, eu vejo muito isso, né? E eu, às vezes, fico triste não pelos pais, mas pela própria criança, por não estar tendo esse direcionamento, ou por estar sendo usado ferramentas inadequadas para ela, né? Ferramentas que, às vezes, são ineficazes, como a palmada, por exemplo. Às vezes, a palmada, ela às vezes resolve, né? A gente escuta muito isso. Ah, não, mas eu dei uma palmada e resolveu. Mas será que de uma outra forma não resolveria melhor? Será que o seu filho não teria tido um impacto muito maior no comportamento dele? Não teria mudado a forma dele pensar? Não só a forma dele se comportar, mas também a forma dele pensar, dele enxergar o mundo, se tivesse sido feito de outra maneira, se tivesse instruído ele, se tivesse feito um caminho com ele sobre o que é certo e errado de uma outra maneira. Então é isso, gente. Dentro do método ASA, o que vocês vão encontrar lá dentro do método ASA? Primeiro, vocês vão encontrar o próprio método ASA lá dentro, tudo explicado, as aulas. Vocês vão ter também vários cursos que eu já ministrei, que eu já apliquei, como o curso do sono do bebê de 0 a 1 ano. Vocês vão ter o curso de autonomia para dormir. Vocês vão ter o curso de sinais para o bebê, que é uma bela ferramenta de comunicação, de começar a se comunicar com o seu filho, de criar esse relacionamento, de criar essa ponte. Vocês vão ter também lá aulas semanais sobre todos os assuntos. Desfraude, chupeta, choro, medo. Tem um mapa completo sobre as birras. Então tem um módulo inteiro sobre birras. Como lidar com a birra, como identificar birra, como evitar as birras, como de fato educar o seu filho. Muita coisa sobre sono, muita coisa sobre atividades de 0 até 6 anos, o que fazer com seu filho, como fazer. Nós temos várias aulas sobre telas, nós temos aulas sobre os hábitos, nós temos aulas sobre temperamento, então tá tudo lá dentro. Tudo que você precisa saber sobre a educação de filhos, de bebês. Uma outra coisa que é um grande diferencial no nosso curso é que eu não só fico falando lá pra vocês, eu mostro mesmo. Então, tem milhares de vídeos de prática com os meus filhos, como é que eu faço com meus filhos, como é que eu fiz, eu dou exemplos, eu dou práticas pra vocês. A gente mostra mesmo, não é um curso só de teoria, não é um curso só de conhecimento, apesar de que tem muito conhecimento, eu ensino muito a vocês, muitas coisas, mas também é de prática, de vocês verem na prática como é que funciona. A gente tem uma comunidade gigantesca para vocês conversarem. A gente tem aulas semanais comigo de tira dúvidas, então vocês vão poder entrar e tirar dúvidas comigo. Muitas vezes eu chamo vocês em particular para conversar com vocês, conforme a sua dúvida. Se você nos escreve lá, sou eu que vou responder. Nós já temos uma equipe, mas muitas vezes sou eu mesmo que entro lá e respondo vocês e chamo vocês no particular para ajudar vocês, para te direcionar, para te dar uma luz, para te dar um caminho. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso, vai. É mais barato do que pegar um Uber. Você só precisa ir, acho que 2 vezes ao mês a pé para da sua casa para o seu trabalho, dependendo do quão longe for o seu trabalho, para que você já consiga pagar a mensalidade do curso. E eu te garanto, você não vai se arrepender, porque os nossos filhos mudam muito, né? Se hoje você tá grávida e você tá querendo conhecimento para um bebê, não em muito pouco tempo, você vai querer saber sobre birras, você vai querer saber sobre alimentação, você vai querer saber sobre desenvolvimento. Então, é um curso para te acompanhar, para acompanhar a sua vida, para acompanhar o seu crescimento como mãe, o crescimento dos seus filhos. É um curso também para te colocar na frente. Por quê?
Quando a gente sabe antes, a gente dá um passo a mais, a gente dá um passo adiante. Eu lembro que eu comecei a estudar sobre birras muito antes do meu filho começar a andar, né? Então, quando o meu filho nasceu, eu já sabia tudo sobre bebês. Quando o meu filho estava ainda engateando, eu já estava estudando sobre birras. E eu ainda era daquela que acreditava, eu acho que ele não vai fazer muita birra. Mas aí eu comecei a estudar sobre birras, e em vez de achar que o meu filho não fosse fazer birra, eu já comecei a me preparar para as birras. Eu já comecei a entender sobre as birras. Não sei se vocês sabem, mas as birras, elas começam, a gente pode começar a trabalhar a birra aos 9 meses. Como a gente trabalha a birra aos 9 meses? Quando a gente trabalha a parte emocional. Então, aos 9 meses, existe uma janela de aprendizagem que se abre na mente das nossas crianças para a parte emocional. É a primeira janela de aprendizagem. E a gente pode começar a ensinar aos nossos filhos partes emocionais. Óbvio, é diferente de ensinar, de dar uma alfabetização emocional para uma criança de 3 anos do que para um bebê de 9 meses, mas não significa que você não possa fazer nada. Tem muita coisa que você pode fazer com um bebezinho de 9 meses para que você já ensine a ele essa questão emocional e ele chegue, né, nas fases dos terríveis 2 muito mais preparado, e você também chega preparado para esse momento, você também já chega preparado para viver, né, essa fase do bebê, nessa fase que ela é tão importante, né? As birras, elas nos ensinam muito sobre os nossos filhos, muito mesmo, e elas nos dão oportunidade de viver essa maternidade fácil, né? Essa maternidade com clareza. Então, eu sempre falo assim, as birras é uma grande oportunidade de relacionamento com os nossos filhos, uma grande oportunidade mesmo, e vocês vão entender isso tudo dentro do curso. Para terminar esse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica para você experimentar como não existe criança difícil. Ela é muito certeira, ela é muito simples e ela dá muito resultado, e resultado rápido. Teste na sua casa por pelo menos 3 vezes e você vai ver uma grande diferença. Pode fazer até com crianças bem pequenas, de 2 anos, e você vai ver uma diferença no comportamento do seu filho quando você não faz. Que é a técnica de instruir antes de sair de casa. Então, agora, você vai se lembrar, quando você estiver colocando a roupa da sua criança, que o último acessório que você coloca nela é a fala. É a instrução, como ela vai se comportar. E não é só dizer para a criança o que ela não deve fazer. Você vai dizer a ela o que ela deve fazer. Muitas vezes a gente erra nisso, na condução dos nossos filhos. A gente diz a eles o que fazer. A gente diz a eles o que não fazer, mas a gente esquece de dizer a eles o que eles devem fazer. Então, por exemplo, se vocês vão numa festa de aniversário, você vai dizer, olha, nós vamos chegar lá e vocês vão cumprimentar o aniversariante. E primeiro, caso, sei lá, às vezes é a hora da janta dos seus filhos e eles não jantaram em casa e você sabe que eles têm fome. Primeiro, vocês vão comer a parte salgada, se tiver oferecendo. Se não tiver oferecendo, vocês vão esperar oferecer. Vocês vão comer primeiro os salgados, depois os doces. Os docinhos da mesa, enfeite da mesa, só pode mexer se a mãe do aniversariante deixar. E os docinhos só pode comer quando ela autorizar ou após o parabéns, né? Geralmente, depois do parabéns, todo mundo come os docinhos, então eu tô aqui entendendo. Mas enfim, se você souber outra informação do tipo que não pode pegar os doces, você já disse que o doce vai vir, às vezes eles entregam numa caixinha, enfim, hoje em dia tem várias coisas. Mas assim, dê aos seus filhos a orientação, sabe? Só não diga a eles, não vai pular, não vai correr, não vai comer o doce, não. Vocês irão comer o doce só se a mãe do aniversariante permitir, ou após o parabéns, ou quando receber na mesa, enfim, né? Você vai instruir o seu filho no que ele deve fazer, no que ele deve esperar. Por exemplo, ir ao shopping, né? Que geralmente é um motivo de bastante estresse entre as famílias e que faz com que as pessoas olhem para os nossos filhos e falem, nossa, que criança difícil de lidar, principalmente porque acaba fazendo birra, que é a questão de ir no shopping e querer alguma coisa. Então você vai dizer ao seu filho o que vocês vão fazer. Olha, nós estamos indo no shopping porque a mamãe precisa comprar uma blusa
Então nós vamos no shopping, nós vamos entrar em tal loja. Depois dessa loja, nós vamos, sei lá, se vocês forem tomar um café, se vocês forem comer alguma coisa. Depois dessa loja, nós vamos tomar um café em tal lugar. Depois do café, eu vou comprar um presentinho pra vocês, caso você vá comprar presente. Caso você não vá comprar presente, você avise, olha, nós hoje não estamos indo comprar nada pra vocês. Mamãe não vai comprar presente hoje pra vocês, não vai comprar brinquedinho, não vai comprar nada. Caso vocês queiram alguma coisa, a gente pode fazer uma lista de desejos, né? Então, isso ajuda muito a criança a já saber o que fazer, né? Então, ela já vai, de repente, olhar para aquele brinquedo. Nossa, mamãe, aquele brinquedo é muito legal. Como é o nome daquilo? Eu quero colocar na minha lista de desejos. Vocês entendem quando muda a ótica dela? Fala, ah, não, quero aquele brinquedo, né? Então, você já vai dando a instrução da sua criança do que ela vai fazer. Olha, filho, se você ver algum brinquedo que você quer no shopping, a gente vai colocar na sua lista de desejos. Caso você não tenha uma lista de desejo, comece uma hoje, né? Porque as crianças, elas têm desejos, não só desejos materiais, mas os imateriais também. Então eu gosto de ter listas de desejos. Eu fico muito feliz que os meus filhos tenham desejos mais imateriais do que materiais, né? Por exemplo, ir na sorveteria, ir no parque aquático, passear com a gente, ver um filme e tal. Eles têm muito mais coisas imateriais, mas eles também têm os materiais. Então a gente faz aquela lista de desejos para ele. E essa é uma prática legal pra ter em casa. Então, gente, essa é uma dica que vocês devem começar a usar hoje. Elas servem pra todas as crianças. Isso quer dizer que os nossos filhos não farão birra na rua? Não, não quer dizer que eles não farão birra. Mas que a chance deles não fazerem é muito maior. Porque você vai estar capacitando. Lembra que a gente falou na aula sobre construir capacidades? Então, eu estou construindo capacidade. Uma capacidade momentânea, mas é uma capacidade. As crianças precisam, elas não nascem sabendo, né? Então, você precisa dar a elas essa capacidade. Você precisa construir essa capacidade. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, caso aconteça isso, vocês vão... Tem um exemplo também que eu gosto muito quando eu levo meus filhos a algum lugar que eu não conheço, eu já penso nas coisas, né? Tem um vídeo no meu Instagram também, que é bem viralizado ele, onde eu estou ensinando os meus filhos a se comportar, estou avisando a eles sobre o restaurante. E era um restaurante que eu nunca tinha ido, era um restaurante novo, tinha aberto na nossa cidade. O meu pai convidou a gente lá pra almoçar. E já era tarde, né? Infelizmente essas coisas não dá pra explicar, né? Num vídeo tão curto do Instagram. Mas já era tarde no sentido do horário deles. Então a gente geralmente tem horário pra comer. A gente come por volta de meio-dia, meio-dia e meia. E já era quase 1 hora. Então eu tô instruindo a eles em tudo que eu imaginei, né? Então eu não sabia se tinha parquinho, eu não sabia se tinha recreadora, eu não sabia se tinha sobremesa. Porque às vezes... ia chegar no restaurante, ia ter aquela mesa, né, posta de comida, de doce. E aí, eu não sabia nada sobre o restaurante, na verdade. Era novo e meu pai convidou a gente pra ir. Então eu já fui tentando imaginar tudo que eu conheço, porque eu sou adulta, eu conheço os ambientes de restaurante. Então eu falei, olha, primeiro nós vamos chegar, nós vamos sentar na mesa, nós vamos almoçar. Por quê? Porque eles precisam almoçar. A sobremesa é só depois de comer, né? Vocês, se tiver parquinho, eu falei assim, se tiver parquinho, né? Porque às vezes não teria parquinho. Então, se tiver parquinho, vocês vão depois do almoço. Por quê? Porque senão eles chegariam lá e queriam brincar e não iam almoçar. E provavelmente, na hora da gente ir embora, eles iam querer comer. Então, fica aquela bagunça. Ou então, iam ficar brincando e comendo, porque estão com fome, né? Eles têm fome também. Ia ficar aquela coisa, vai no parquinho, volta, come, volta, come. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que faz mal pra digestão dos meus filhos. Não é só uma questão de comportamento, mas faz mal pra digestão. Faz mal pra a própria forma de comer, de degustar o alimento, do respeito ao ato de se alimentar. Então, eu falei com eles, ó, então primeiro, se tiver parquinho, se tiver recreador, primeiro vocês vão comer e depois vocês vão pro parquinho, tá? Sobremesa depois da janta e dei todas as instruções pra ele. E foi ótimo, e foi excelente, deu tudo certo. Aconteceu exatamente da maneira, né? Chegou lá, não tinha self-service, era um restaurante que a gente ia ter que pedir, e aí acabou que eles ficaram mais agoniados, porque já estavam com fome, e aí queriam brincar no parquinho, e aquela coisa que à la carte demora, mas mesmo assim eles conseguiram, né? Eles conseguiram cumprir com o nosso combinado. E aí, claro, eu tive que lembrá-los do nosso combinado. Muitas vezes também as pessoas querem fazer uma coisa com seus filhos e não lembrá-los. A criança tem uma mente muito ativa. Então, às vezes, as crianças fazem birra quando chegam no lugar por falta de lembrança. Então, olha, filho, nós combinamos em casa que primeiro você ia almoçar. Então, primeiro nós vamos almoçar e depois você vai lá no parquinho. Lembra? Beleza.
Então vem. Por mais que a criança se negue no primeiro momento, fica muito mais fácil. Se você ficar calma, se você ficar firme na sua decisão, ela também vai sentir a sua calma, ela também vai falar assim, não, a mamãe não vai abrir mão, a mamãe tá muito convicta, então não adianta eu abrir o berreiro aqui que eu não vou conseguir nada. Então, leve essa dica pra vocês pra vida, vocês vão ver como é que funciona. Ela funciona demais, mesmo quando ela não funciona, eu tenho certeza que ela melhora e muito o comportamento, mesmo que seu filho venha, né, querer descumprir aqueles tratados, se você lembrá-lo, se você for firme, gentil, carinhoso e trazê-lo, ele vai conseguir cumprir com aquele combinado que vocês tiveram, né? Eu sempre... com aquele combinado, porque a educação, ela precisa ser ativa e não reativa. Quando a gente vai corrigir já os nossos filhos numa birra, por exemplo, a gente está sendo reativa, a gente precisa ser ativa, a gente precisa se antecipar. E é isso que eu ensino no método para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa maternidade mais assertiva, nessa maternidade mais ativa, nessa maternidade que vai te dar ferramentas que vão te trazer clareza na forma de lidar com os seus filhos, então vocês têm hoje a oportunidade de entrar no curso, de conhecer o método, de assistir às aulas, de estar junto comigo, junto com a nossa comunidade, para vocês começarem a ampliar essa maternidade, vocês verem como ela pode ser muito satisfatória, pode ser muito tranquila e ela forma sim crianças fáceis de lidar, crianças agradáveis, crianças que não é as outras pessoas que olhem, mas é você olha e fala assim, nossa, o meu filho é muito legal, o meu filho é muito bacana, o meu filho em todos os sentidos. Não tem um momento que eu falo assim, ai não, meu filho é muito chato quando tá assim, quando tá assado. Não, em todos os momentos você vê o potencial que a sua criança tem como ser humano. Então o método ASA é pra quem? Pra quem é o método ASA? É pra quem tá querendo se aprofundar no relacionamento com seu filho. Pra quem tá querendo ter um filho que você saiba fazer a leitura dele. É um filho que você não vai se restringir, você não vai se colocar dentro de uma bolha, mas você vai saber conduzi-lo nas situações porque você sabe exatamente quem ele é. O método ASA é pra você que quer estabelecer esse tipo de relacionamento com o seu filho, esse tipo de relacionamento mais aprofundado, onde você vai conhecer, vai saber as nuances, as particularidades dele, aonde ele funciona, sair desse universo comparativo, ah não, porque é assim que tem que ser. Não, às vezes a gente tem um filho que ele é mais calmo, então ele é um filho que a gente vai precisar lidar de uma determinada forma. Às vezes a gente tem um filho mais energético, que vai precisar de uma educação mais enfática, de uma educação mais firme. Você sabendo disso, você sabe aonde você vai caminhar, onde você vai saber se aquele filho, por exemplo, que precisa de mais firmeza, é um filho que também provavelmente vai precisar de muito amor. Então a sua firmeza tem que balancear com o amor. Como que eu faço esse peso? Como que eu faço essa medida de balancear, né, a firmeza que o meu filho precisa ter muito com o amor? Como que fica? Quem fica mais alto? Quem fica mais pesado? Então, o método ASA é pra você. É pra você que quer saber lidar com as birras, quer saber lidar com sua criança que tem dificuldade de dormir, pro seu filho que tem dificuldade de comer, pro seu filho que você não entende, que briga demais com os irmãos, que tem problema de relacionamento. Eu vou te ensinar a olhar para as necessidades do seu filho e o comportamento do seu filho de forma ampla, de forma que você possa intervir da maneira correta, da maneira que mais vai favorecer o seu filho, favorecer o seu relacionamento, vai favorecer a dinâmica da sua família. Eu vou te ensinar os porquês, eu vou te ensinar os comos, eu vou te dar ferramentas para que você tenha um filho dos sonhos. Mas é óbvio que isso vai precisar de você. Porque uma coisa que eu percebo é que quando a gente tem conhecimento, mas a gente não aplica, elas quase não voltam. Quando a gente tem conhecimento, mas a gente não tem a persistência, a gente não espera acontecer, a gente não tem como um projeto de vida para se empenhar naquilo, ela também não acontece. Eu vou fazer a minha parte, mas você também vai fazer a sua parte. E você vai aprender a lidar com
todas as demandas da sua criança, desde o dia que ela nasce até ela passar por toda a primeira infância, chegando ali nos seus 7, 8, 9 anos de idade. Você tá satisfeito com a educação que você tá dando pro seu filho? Que se você acha que isso é só uma fase, se você acha que não precisa aprofundar em relacionamento, se você acha que o seu filho não precisa de uma atenção especial, então esse curso não é pra você. Mas se você quer se aprofundar, se você quer se tornar essa pessoa, se você quer olhar pro seu filho e falar, uau, esse meu filho, ele era uma criança difícil, mas olha como ele se tornou uma criança extremamente agradável. Esse curso é pra você. Então, se inscreva agora, aproveite esse preço, ele não vai ser pra sempre, mas aproveite enquanto ele é esse preço. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente se vê lá dentro.